Amém? Senhor, nós damos graças ao Senhor. Pai, como nós agradecemos ao Senhor por saber, ó Deus, que somos amadas, que fomos filhas, ó Deus, que o Senhor derramou do teu sangue ali naquela cruz. E nós queremos, Deus, nesse mesmo espírito, nesse mesmo coração, perceber o Senhor nas nossas vidas, em todo o tempo, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso, o Senhor é gracioso. Pai, que a graça do Senhor, o teu favor e a tua bondade seja sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãs, eu quero compartilhar com os irmãos. Eu tenho até meia-noite, viu, pastora? Você não estava aqui, mas elas permitiram. Brincadeira. Irmãs, eu quero compartilhar algo que Deus trouxe ao meu coração assim que eu cheguei em Belo Horizonte, de mudanças, né? E, curiosamente, eu não sou supersticiosa, mas eu sou muito ligada a datas e números. Não tem superstição. Amém, amadas? Se tiver também, o Senhor perdoa, né? Amém. Mas eu não sou, mas eu sou ligada. E a minha vida toda foi assim. Eu guardo CPF dos outros. Eu guardo número de banco, eu guardo data de aniversário, eu guardo tudo, graças a Deus. Mas eu estou querendo esquecer essas coisas. Esquecer para lembrar só da palavra, amém? As referências e tudo. E aí o que acontece? Eu cheguei em Belo Horizonte e o Senhor me deu uma palavra, que está no livro de Neemias. Vocês podem abrir aí, Neemias 7. E o Senhor me deu essa palavra. E eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar aqui? Como que é isso? E é isso que eu vou compartilhar com as irmãs nessa palavra agora. Que nós vamos tentar passar para as irmãs algo que o Senhor trouxe. Nós conhecemos o livro de Neemias. Amém, amadas? O livro de Neemias, irmãs, é um dos livros mais impressionantes. É uma das histórias bíblicas mais impressionantes de quê? De determinação de um homem para cumprir uma tarefa que Deus estabeleceu. A determinação de Neemias foi algo que me chamou muito a atenção. Ele é o último livro histórico do Antigo Testamento e descreve todo o trabalho de Neemias para motivar o povo de Jerusalém a reconstruir os muros de Jerusalém. Amém? Então vocês sabem, Jerusalém é cercada, né? As cidades antigamente eram cercadas por muro, eram fortalezas. E Jerusalém tinha sido destruída, os muros de Jerusalém tinham sido destruídos. E Neemias foi o homem que foi chamado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Agora, a forma como isso se deu é que é muito maravilhoso. Por quê? Porque o livro todo de Neemias mostra o quê? Uma preocupação dele de proteger o povo contra as ameaças, contra os ataques do diabo. Por isso, ele agia no meio do povo, intercedendo e clamando. Por quê? Porque tinha isso. E aí o que acontecia? Com os muros derrubados, a cidade, o povo que estava na cidade ficava à mercê dos inimigos. Amém? Então é nesse contexto que Neemias foi chamado. E a história de Neemias se desenrola mais ou menos durante 13 anos. Quando Neemias ficou sabendo do estado de Jerusalém. Até o momento que, no seu segundo mandato de governador, ele voltou da Pérsia para Jerusalém. Então, são mais ou menos 13 anos. Olha os números, irmãs, sem superstição. Amém? Mas o que acontece? O rei da Pérsia autorizou que Zorobabel levasse quase 50 mil judeus de volta para Jerusalém. Zorobabel e os profetas Ageu e Zacarias motivaram o povo a edificar o templo em Jerusalém. 80 anos depois, de volta a Zorobabel, Esdras conduziu um grupo bem menor que retornou a Jerusalém com dois objetivos principais: ajudar no acampamento do templo e ensinar o povo a ser fiel ao Senhor. Amém?
Menos de 15 anos depois, quer dizer, aproximadamente 13 anos de volta de Esdras, Neemias estava trabalhando como copeiro do rei. Fala para mim, copeiro do rei. Copeiro. Aleluia. Ele recebeu, ele estava ali como copeiro do rei e recebeu a visita de alguns judeus, do seu irmão e mais alguns judeus. E o que eles falaram para ele? Jerusalém foi destruída. Nossa cidade foi sitiada. Não tem segurança. Os muros foram derribados. É péssima as condições de Jerusalém. Foi tudo destruído. E aí o que aconteceu com Neemias? A gente lembra lá? Ele entristeceu. Chorou por causa de Jerusalém. E aí, o que ele fez? Ele fez todo um trabalho em Deus para voltar e reconstruir Jerusalém. Lá em Neemias 1, quer ler só um versículo? Neemias 1, 11. Ele está orando ao Senhor e ele diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os meus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Grava esse versículo. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? O que aconteceu? Ele orou ao Senhor e pediu a Deus que Deus concedesse aquilo que ele estava pedindo. Senhor, me dá uma estratégia. Me mostra, Senhor, o que eu posso fazer. E aí Deus trouxe ao coração dele. Aí diz o seguinte, no capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que é Assuero, mais fácil falar Assuero, né? Uma vez posto o vinho diante dele, o que Neemias era? Copeiro. Então, os servos ali colocaram o vinho diante do rei, para servir o rei. Eu o tomei, Neemias, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, nunca antes estivera triste diante dele. Primeira coisa aqui, o rei conhecia Neemias, não conhecia? Ele era copeiro. E ele falou, não, eu vou. Ele foi instruído por Deus, só que ele orou antes. Ele percebeu que Deus poderia usá-lo a respeito daquilo. E ele falou, não, o vinho está posto e eu vou servir o rei. Quando ele se colocou diante do rei, olha o que o rei disse para ele. Por que está triste o teu rosto, se você não está doente? Tem de ser tristeza do coração. O rei conhecia Neemias. Ele era copeiro, mas o rei conhecia o coração de Neemias, porque ele olhou e viu que Neemias estava triste. Como é que ele sabia que Neemias não estava doente? Ele falou, só pode ser tristeza de coração. E aí Neemias fala o seguinte: eu temi sobremaneira e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Olha que sabedoria de Neemias. Olha a sabedoria de Neemias. Sabe o que acontece com a gente? Estou triste no coração. Aí, em vez de eu buscar a Deus e sabedoria para estar diante do rei, por alguém que pode interceder ao meu favor, por alguém que pode fazer algo ao meu favor, o que eu faço? Põe tudo a perder. Não, rei, senhor, nem imagina, meu Deus, Senhor, olha só a cidade dos meus pais, meu Deus, me ajuda, faz alguma coisa. Não, ele teve uma postura firme, de homem de Deus. O rei o conhecia e ele temeu sobremaneira. Por quê? Aí olha a resposta do rei para ele. Disse-me o rei, versículo 4, que me pedes agora? Aleluia. O Senhor Jesus está perguntando para algumas das irmãs agora, que me pedes agora? Por que está triste?
triste o seu coração? Você não está doente? O que me pedes agora? Você é copeira do rei. O rei conhece o seu coração. Você é serva. O rei conhece. E ele sabe que essa tristeza no seu coração não é doença. O que acontece? O rei está te perguntando: o que me pedes agora? Vai pensando aí, o que você vai pedir? Porque Neemias falou assim: Deus, Senhor, rei, se é do agrado do rei, se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Tem um prazo para a sua tristeza acabar. Amém. Tem um prazo para a sua tristeza acabar. Amém. Sabe por quê? Porque estabeleceu-se um prazo. Irmãs, nós temos que ter essa visão em Deus. Tudo nas nossas vidas passa. Tudo passa. A nossa leve e momentânea tribulação produz peso de glória. Peso de glória. Leve e momentânea tribulação. Por que nós, irmãs, cremos que a luta vai durar eternamente? Quanto tempo Jesus ficou na cruz? Quanto tempo Jesus se afastou do Pai? Foi por um pouco tempo. Mas depois redundou em quê? Em glória. Em glória. E é isso que Deus tem reservado para mim e para você. Amém? Então, amadas, o que acontece? Aí a gente vê aqui que essa história, né, que Neemias foi e ele alcançou o favor do rei. Olha o que o rei fez. Eu não vou ler, porque senão eu vou parar no capítulo 2. Mas o que o rei fez para Neemias? Ele mandou cartas para todos os governantes das províncias ali, para que eles ajudassem, para que eles apoiassem Neemias. Olha, eu estou enviando Neemias, o que ele precisar vocês dão para ele. Ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. Ajuda ele, destaca soldado, destaca obreiros, ajuda, manda mantimento, manda madeira. O que Neemias precisar, vocês vão dar. Irmãs, o que o Senhor tem para você é o seguinte: o que você precisa? O que você precisa, Deus vai te dar. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é Pai. Não interessa. Ele vai mandar um irmão, Ele vai mandar um anjo. Não interessa. Deus vai te dar. Porque você foi chamada como filha. Filha amada. Aleluia. Aleluia. Irmã, vocês estão marcando o tempo aí, né? Essa pessoa aqui. E aí o que acontece? No capítulo 3 descreve a cooperação dos cidadãos, né, que foram ali ajudar Neemias. O capítulo 4 e 5 e 6 mostra como Neemias, com fé em Deus, superou uma série de desafios. Teve inimigo, irmãs? Teve? Teve recado de Sambalá, de Aitofel, Tobias, não levantou? Mas Neemias estava firme, porque foi Deus que colocou aquilo no coração dele. Ele alcançou o favor de Deus, ele alcançou o favor do rei. Por isso ele se posicionou. E aí a gente chega no capítulo 7. O capítulo 7 ele tem assim, 70 e tantos versículos. Não vou ler nenhum para vocês, amém, amadas? Ele registra os nomes das famílias que voltaram para Jerusalém, depois que os muros foram reedificados. Mas o que significa isso? Neemias era um homem temente a Deus. E ao receber a notícia que estava em ruínas, ele agiu de forma como homem de Deus. Ele orou ao Senhor. Foi ou não foi? E aí o que acontece? Agora vamos lá no capítulo 7. Versículo 1. Ora, uma vez reedificado o muro,
e assentadas as portas, repete comigo, ora, uma vez, de novo, uma vez, isso quer dizer o seguinte, depois que estava retificado o muro, assentado as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, que era maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Olha a sabedoria, ele recebeu toda a instrução de Deus. O muro foi reedificado, as portas foram assentadas, fechou-se a cidade, Jerusalém estava guardada. Aí o que ele fez? Ele estabeleceu porteiros, cantores, levitas, e ainda estabeleceu homens de governo para estar sobre Jerusalém, guardando Jerusalém. E aí ele determina algo tremendo. E é isso que eu quero falar com as irmãs. Agora que eu vou começar a pregar. Versículo 3. E lhes disse, Neemias disse para eles: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas nos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. O que isso diz, irmãs? O que vem ao seu coração? Vigilância, segurança. Ele disse o seguinte, olha, os muros já estão todos restaurados, nós já assentamos as portas, ninguém entra, mas também ninguém sai. O povo de Jerusalém estava dentro de Jerusalém. Amém? Amém. Percebe isso no seu espírito. Nós somos povo de Deus. Nós estamos dentro do arraial de Deus. Nós somos povo de Deus. Nós estamos dentro do arraial de Deus. Há um muro de proteção que nos cerca. Há portas fechadas e o inimigo não entra. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Percebe, irmãs? E aí o que acontece? Aí ele determinou: ninguém abre a porta enquanto o sol não estiver alto. Quer dizer, à noite está tudo quieto. Por quê? Porque o inimigo assola que hora, irmãos? Exceto de dia e de noite. Mas à noite é mais fácil. É ou não é verdade? Se você for olhar os índices de assalto, de roubo, grande parte é à noite. Por quê? Porque à noite você já está cansado, à noite você não está vigilante, à noite você está distraído. É ou não é verdade? Você está cansado. Mas aí o que ele fez? Ele determinou isso. Fechem as portas e tranquem essas portas. Ninguém sai para que ninguém entra. Cada um vai ser colocado diante da sua casa. Jaciara, você foi colocada diante da sua casa. Você que vigia. Porque o Senhor já determinou a bênção. O Senhor já determinou a guarda. Os muros já cercaram a sua casa. E você foi colocada diante da sua casa. As irmãs estão me entendendo? Presta atenção, irmãs. Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Ah não, tem um anjo aqui, então eu vou descansar. Descansa. Descansa. Para ver o que acontece. Aleluia. Mas aí o que acontece? Mesmo, irmãs, olha que coisa tremenda. Mesmo Neemias tendo a instrução de Deus, foi Deus que mandou o irmão dele e outros judeus para contar para ele que Jerusalém tinha sido destruída. Foi ou não foi? E por que subiu ao coração dele aquela tristeza? Porque ele via que Jerusalém estava destruída. Foi Deus que gerou no coração de Neemias: eu quero reconstruir os muros da minha cidade. Como que eu não vou ficar triste? Irmãs, sinceramente, quando nós estamos revestidas do amor de Deus, nós entendemos o que é ser igreja. A dor de uma irmã é a minha dor. O sofrimento de uma vida é o meu sofrimento. Isso, irmãos, não é chavão e nem hipocrisia.
Porque eu estou revestida do amor de Deus. Neemias poderia nem se preocupar, ele nem lá estava. Ele estava no palácio do rei, que fosse como copeiro. Mas concorda que como copeiro do rei, ele tinha várias regalias? É ou não é verdade? Mas ele se preocupou com o povo. Ele se preocupou com seus irmãos judeus. Será que nós temos isso, irmãs, no nosso coração? De nos preocupar com a nossa irmandade? De perceber que a dor de um me atinge? Porque se um membro está doente, todo o corpo adoece, diz a palavra do Senhor. É esse amor que nós devemos perceber. É esse amor que nós devemos perseguir. Não é esse amor mesquinho de poesia, esse amor de chavão, de música sertaneja. Se bem que eu gosto de música sertaneja, mas não é isso, irmãs. É o amor ágape, o amor de Deus. É esse amor. E aí o que aconteceu? Mesmo ele sabendo que Deus é que tinha colocado no coração dele, ele foi humilde o suficiente para orar a Deus e chegar com temor diante do seu Senhor, que era o rei. Nós devemos perceber isso nas nossas vidas. Mesmo que eu tenha um chamado, e agora eu estou falando para líderes na casa de Deus. Mesmo que eu tenha um chamado, eu tenho que ter humildade para buscar de Deus a hora e o tempo que eu tenho que agir e fazer. Amém. As irmãs estão me entendendo? Amém. Porque o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Ah, não, eu tenho um chamado. Então agora é o seguinte, ó, pastor Janaína, eu tenho um chamado e eu gosto de pregar, e é o seguinte, eu que vou coordenar aquele negócio lá, que a capacitação, a pastora, eu vou falar, se fosse comigo, mas tinha sido muito melhor. Não, mas olha, ia ser assim, de largo melhor. Unção, porque você sabe, né, irmãos? Unção e unção, né? Sabe como é que é? E aí o que acontece? Não, irmãs, nós temos que ter humildade. Humildade, por quê? Porque cada um permanece naquilo que foi chamado. Cada um permanece naquilo que foi chamado. Neemias foi chamado por Deus para reconstruir os muros, mas ele foi humilde o suficiente, e por causa da sua humildade, Deus o exaltou. O rei deu tudo o que ele precisava para reconstruir. Irmãs, algo que nenhum governante conseguiu em 90 anos, Neemias conseguiu em 52 dias. Aleluia! Aleluia! 52 dias. Por quê? Favor de Deus. Favor de Deus. Foi esse favor. Eu fiquei 52 dias na casa da pastora. Eu falei para vocês, eu não sou supersticiosa, mas eu cheguei lá, e aí, vamos procurar apartamento, vamos procurar isso, eu fiquei. O dia que eu saí de lá, eu falei, Jana, hoje está fazendo 52 dias que eu estou aqui. Aleluia! É profético. Oh, xarabalamanás. Aleluia. Irmãs, 52 dias. Por quê? Favor de Deus. E ele diz algo que é fundamental. Naquele tempo, eu era copeiro do rei. Irmãs, pode ser que Deus esteja te chamando para uma obra agora, e nesse tempo, você é só copeira do rei. Não, naquela capacitação, sabe onde eu estava? Lá na cozinha, lavando panela. Não, na capacitação, sabe para que eu fui chamada? Estava lavando os banheiros. Enquanto as irmãs estavam todas sentadas lá, né? Refrigeradas, aleluia, né? Eu estava lavando o banheiro. Copeiro do rei. Mas você foi chamado para reedificar os muros de Jerusalém. Essa percepção no nosso espírito é que nós devemos ter. Quando eu vejo o ministério dos kids, eu fico imaginando a quantidade de frutos para Deus que os kids geram. Esses dias eu estava contando para a pastora Janaína, lá em Palmas, eu morei 14 anos lá, e quando eu cheguei na videira, em 2008 lá,
tinha um menininho, desse tamanhozinho. Ele não cresceu muito, não. Ele é desse tamanhozinho, ele era desse tamanhozinho. Esperto, levado, mas assim, ele era o cross. E uma irmã, que ela trabalhava comigo no mesmo local, né, na mesma empresa, então eu a conhecia, e toda reunião, ela falava assim, meu Deus, mas o Caio dá trabalho demais. Se tem o nome dele, não quer saber não. O Caio dá trabalho demais. Mas eu vou investir na vida dele, eu vou investir na vida dele, eu vou investir na vida dele. E esse menino foi sendo transformado. 2 anos atrás, ordenado pastor. Hoje ele cuida de um prédio local em Palmas, capital do Tocantins. Está lá, cheio da unção, cheio do favor, cheio da graça. Você consegue ver um pastor na sua célula aqui? Você consegue ver uma pastora na sua célula aqui? Pois é, você é copeira do rei. Aleluia. Mas foi chamada para reconstruir os muros de Jerusalém. Aleluia. E aí o que acontece, irmãos? O que aconteceu com Neemias? E aí ele vem trazendo tudo isso. No versículo 7 diz, depois dessas coisas. Depois de quê? Depois de todo o trabalho. Depois que foi reedificados os muros, depois que foram assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, aí o que aconteceu? Aí aconteceu uma série de coisas para Neemias, mas ele perseverou, ele ordenou e as coisas foram estabelecidas. E aí, irmãs, no versículo 4, capítulo 7, diz o seguinte: a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Presta atenção nesse versículo. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. O que significa isso para nós, amadas? Cidade onde você está, o espaço onde você está, é espaçoso e grande? É, irmãs? Aleluia. Quem aqui é de Belo Horizonte? Espaçosa e grande. Eu estou impressionada com o tamanho de Belo Horizonte. Se bem que eu já estou dominando geral lá. Mentira, mas só na Pampulha. Porque Belo Horizonte é quase o triplo de Goiânia. E olha que Goiânia é grande. Grande e espaçosa, mas pouca gente nela. Que pouca gente é essa? O povo de Deus. É pouco ainda. É pouco ainda. E as casas não estavam edificadas ainda. Repete comigo. Ainda. Sabe por quê? Porque você e eu ainda não chegamos, mas vão ser edificadas. Amém? Porque nós somos ministros na casa de Deus. E aonde você chega unção, chega graça de Deus, poder, revelação, glória de Deus. Amém? Porque nós fomos chamados como restauradoras dos muros de Jerusalém. Aleluia. Isso, irmãs, diz respeito ao quê? Ao seu chamado. Percebe que aquilo que Deus tem para nós como igreja é grandioso. Neemias recebeu algo no coração dele. Amém? Ele fez sozinho? Ele conseguiria fazer sozinho? Não. Você consegue fazer sozinha? Não. Porque se você consegue, me explica, me fala, porque eu quero pegar você assim, vem cá, passa essa unção. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, irmãs, de ter essa percepção de ser igreja. Neemias, quando ele chegou ali diante do rei, o que ele estava falando? Rei, olha o seguinte, eu não me conformo. Olha o que está acontecendo. Mas eu preciso de ajuda. Mas ele não falou dessa forma. Antes ele orou ao Senhor. E o rei perguntou para ele: e agora, me pede, o que você quer? O que você tem pedido para Deus? Você tem pedido só para você?
Não, eu quero que a minha casa seja edificada, eu quero prosperar, eu quero o carro do ano. Ai, Senhor, eu quero aquele cartão de crédito. Mas, Senhor, sabe aquele cartão de crédito ilimitado? Sabe aquele assim? Para eu chegar no shopping e... Você está pedindo esse? É isso? Ou você está pedindo pelo povo? Sabe por quê, irmãs? Porque Jesus está voltando. Você não vai levar apartamento, você não vai levar o carro do ano, você não vai levar seu diploma, você não vai levar as roupas do seu closet, você não vai levar nada. A única coisa que você vai levar, o dia que você estiver diante do Senhor, você vai falar assim: Senhor, eis os filhos que o Senhor me deu. Eu apresento ao Senhor, devolvidos ao Senhor. Nenhum se perdeu. Aleluia. É só isso, irmãs. E sabe o que vai acontecer? Esses filhos que nós ganhamos, que ganharemos, vão se tornar pedras na nossa coroa. Pedras na nossa coroa. Ai, que bom, eu vou ter uma coroa. Não, não, você vai pegar essa coroa cheia de pedra e vai depositar nos pés do autor da vida, o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Conselheiro, maravilhoso, Deus forte, o El Shaddai, Irmãs, é para isso que eu e você fomos chamadas. Só para isso, para glorificar o nome de Jesus. Só para isso. Se não tem glória para Jesus, palha, madeira e ferro. Palha, madeira e ferro. Neemias edificou com ouro, prata e pedras preciosas. É isso. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos respeitar em Deus. Senhor, eu fui chamada para edificar uma obra para a eternidade. Aleluia. Irmãs, tudo isso diz respeito a mim e a você? Você crê nisso? Você foi chamada para isso? Irmãs, o que o Senhor fez conosco aqui, hoje? Se eu franqueasse a palavra aqui, irmãs, ninguém ia embora, concordam? Porque, irmãs, eu não sei quanto a você, mas a mim o Senhor me virou do avesso. Virou do avesso, assim, sabe assim? Virou, porque eu falei, Senhor, pera lá, como que é isso? Porque quanto mais você busca de Deus, mais de Deus você tem. Aleluia. A palavra do Senhor diz: eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Vocês vieram aqui procurar Jesus, não foi? Porque vocês nem sabiam que ia ter almoço, um almoço gostoso, não foi? Vocês sabiam que ia ter açaí? Não é verdade? Mas vocês sabiam que tinha Jesus. Sabiam que tinha o Senhor. E onde o Senhor está a unção, a graça, a poder. Porque o Senhor se agrada. Nós estamos aqui buscando o Senhor. Amém? Então, certamente, isso aqui, ó, ser um, somos um, diz muito respeito a nós. Diz muito respeito ao que Neemias foi. O povo era um com ele. O rei ordenou, falou, manda mantimento, manda material, manda ferramenta, manda soldado, manda todo mundo. E eles conseguiram, por causa da unidade de propósito. Em 52 dias foi reedificado os muros de Jerusalém. Unidade de propósito. Mesmo falar, agora é o seguinte, tranca as portas. Tranca as portas. Ninguém sai. Ninguém saiu. Agora é o seguinte, abre a porta. O sol abriu a porta. Agora pode sair. Sai. Percebe isso no seu espírito? Isso significa submissão ao Espírito Santo de Deus. Submissão, irmãs, é seríssimo. É seríssimo ser submissa. Sabe por quê? Eu estava lembrando, essa semana eu dei aula lá no seminário pastoral. Quem aqui já fez seminário pastoral? Você não sabe o que você está perdendo. Eu supus que você fazia a matrícula imediatamente.
Se você não é de Belo Horizonte, chega lá na sua pastora. Sério, eu quero fazer seminário pastoral. Ah, mas não tem. Se vira. Eu quero fazer seminário pastoral. Por quê? Irmãs, é crescer no conhecimento da palavra de Deus. E aí eu estava ministrando sobre autoridade e submissão. E uma coisa me chamou muito a atenção, que é nós temos o espírito de Lúcifer ou o espírito de Cristo. O que é o espírito de Lúcifer? Lá em Isaías 14, 12, 13, 15, até o 15, diz exatamente isso. Lúcifer achou que ele era igual a Deus. E aí o que Deus fez com ele? Precipitou. Então vai embora, desce. Porque ele achou que ele era igual ao Altíssimo. E por isso ele caiu. Esse é o espírito de Lúcifer. Nós acharmos que nós somos alguma coisa. Nós acharmos que... Para que Deus? Não, pera lá, Deus, é o seguinte. Essa situação aqui, o senhor faz assim. O senhor deixa de lado, porque, eu sei disso aqui muito mais do que o senhor. Eu tenho pós-doutorado nessa questão aqui. Então, Deus, o senhor afasta aqui, porque eu vou resolver. Espírito de Lúcifer. Agora, qual é o espírito de Cristo? E é esse espírito que nós estamos ministrando aqui, desde que a gente começou. Espírito de Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, tomou forma de homem, se humilhou e morte de cruz. E o próprio Deus o exaltou sobremaneira. Aleluia. Os humildes serão exaltados. Hoje, por causa da humilhação de Jesus na cruz, o nome dele é o nome sobre todo nome. Irmã, você quer vencer a situação? Você quer vencer o diabo? Você quer vencer o diabo? Vai para a cruz. Jesus só recebeu a autoridade do Pai quando ele foi para a cruz, quando ele obedeceu. Aleluia. Só isso. Aí é difícil? Muito. Jesus derramou sangue. Jesus foi ao inferno. Ele deixou de ser Deus por amor a você e por amor a mim. Ele se humilhou, mas ao terceiro dia, aleluia, ele ressuscitou. Aleluia. Esse é o Espírito de Cristo. Porque se você tem o espírito de Lúcifer, de rebelião no seu coração, você vai ser precipitado. E não é o nosso caso. Amém, amadas? Amém. Não é o nosso caso. Nós temos o Espírito de Cristo. Amém. Se nós desejamos servir a Deus, nós nunca, repete comigo, nunca posso violar uma autoridade. Nunca. Porque você, quando toca na autoridade, você está tocando no trono de Deus. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Não interessa, pode ser a pior pessoa do mundo. Deus o constituiu. Mas sabe por que eu tenho misericórdia com as pessoas? E tem mesmo, mas eu falo do fundo do meu coração. Eu tenho quase 30 anos que eu me converti. Eu tenho tanta misericórdia, porque foi só por misericórdia que eu fui salva. Aleluia. Eu era a pior das pessoas. E não estou falando aqui para as irmãs falando, nossa, mas a pastora. Não, irmãs. Porque quando nós nos conhecemos, nós damos valor naquilo que é pago por nós. Eu era a pior das espécies. E Deus me amou. Bom, se Deus me amou, eu sendo porco, quanto mais agora. Esse irmão aqui, essa irmã Fernanda, eu tenho certeza, a Fernanda é infinitamente melhor do que eu. Ué, se Deus me amou, não vai amar a Fernanda? E não é por merecimento não, é graça, é favor, é bondade, é misericórdia, é Deus, amadas. Então, irmãs, nós devemos prestar atenção nisso. Sabe por quê? Porque é muito fácil, mas é muito fácil nós servirmos ao Senhor,
É muito fácil na obra de Deus nós estarmos com Satanás em princípio e com Jesus em doutrina. Quer que eu repito? Na obra de Deus é possível nós estarmos com Satanás em princípio e com Jesus em doutrina. O que significa isso? Eu venho aqui, trago uma palavra de Deus, leio a Bíblia, ministro sobre a vida das irmãs, prego sobre Jesus, falo sobre a doutrina de Jesus, mas o meu coração é rebelde. Eu não concordo com a minha liderança, eu não honro os meus pastores. Espírito de Lúcifer, o meu coração está no diabo, mas eu estou pregando a doutrina de Jesus. É possível isso na obra de Deus? É claro que é, irmãs. Se não fosse possível isso, para que o Senhor disse? Nós somos um. A divisão, a facção no nosso meio, o Senhor diz. Sabe? Então nós devemos resistir a isso no nosso coração. Subiu isso no seu coração, resista. Sabe por quê? Porque Satanás não teme as suas palavras, ele teme a sua submissão. Submeta-se à autoridade, submeta-se à sua liderança, submeta-se ao governo da sua casa, que é o seu esposo, pelo amor de Deus. Por que antes você amava e agora você começa a pôr defeito? Pelo amor de Deus, foi Deus que te deu, e que Deus dá alguma coisa ruim para alguém? Porque quando você fala do seu marido, você está falando de você, porque você é uma só carne. Não é essa palavra, aleluia. Alguém precisava ouvir. Ninguém esmurra o próprio corpo, irmãs. Por que você está falando da sua metade? Daquele que foi escolhido por Deus. Não interessa se não interessa. Ele é o seu marido. Amém. E Deus vai usá-lo para cuidar de você. Amém. Em todo o tempo. Amém, amadas? Amém. Aí o que acontece? Nós resistimos e nós somos liberadas em Deus para isso. Amém. Percebe isso, irmãs? O que nós precisamos? Um coração. O mesmo coração de Jesus. E aí, a palavra diz... E eu quero ir lá para o último versículo. Eu já estou encerrando, porque nós vamos ministrar a ceia ao Senhor. Aleluia. No penúltimo versículo do capítulo 7, versículos 72 e 73. Aqui diz o seguinte, que foram as contribuições para o templo. O que aconteceu? Depois que tudo aconteceu e que as famílias foram chegando, depois você pode ler isso, as famílias foram chegando e Neemias foi registrando as famílias, todas as famílias. Lembra que eu falei que no começo lá eram mais ou menos 50 mil judeus que foram expulsos da cidade? Então voltaram essas famílias, esse povo voltou para Jerusalém. E aí o que aconteceu? Neemias foi registrando cada família. E aí essas famílias puderam contribuir com a construção do templo, com a restauração. E aí diz o seguinte, o que deu o restante do povo foi, em ouro, 20.000 daricos e 2.000 arrastéis, em prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Aleluia! Há uma promessa. Há uma promessa. Não há intento, não há resistência alguma para aqueles que estão com o mesmo coração. Nós ouvimos isso aqui desde o começo, desde a primeira palavra. Foi ou não foi? E foi o princípio que foi desobediência, que foi a Torre de Babel. Mas se imagina, se isso é um princípio para desobediência lá, quanto mais a nós. Onde o Senhor ordena a bênção para sempre. Percebe, irmãs? Há uma promessa. O Senhor vai suprir
todas as suas necessidades. Porque vão levantar povo, vai levantar povo para nos abençoar. A casa ficará edificada, os muros foram restaurados, as portas foram assentadas, e esse povo que foi estabelecido e obedece, receberá a promessa. Não é porque você fez alguma coisa, não, é porque você creu. Deus colocou no seu coração, creu, e isso será imputado por justiça. Eu criei, por isso eu falei. Coloque-se de pé. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, irmãs, que a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor, algo me chamou muito a atenção, porque Paulo está escrevendo isso aqui, instruindo os irmãos de Corinto a ministrar a ceia do Senhor. E nós sabemos que a ceia é em memória do Senhor. Amém? Só que ele diz o seguinte, versículo 17, 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. O que ele estava crendo? Que havia divisão entre eles. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Na verdade, nesse contexto aqui, irmãs, é porque o povo ali da igreja de Corinto fazia isso sem nenhuma postura. Eles comiam muito, eles se embriagavam com vinho. E Paulo estava exortando. Por quê? Ele falou, vocês se reúnem como igreja, mas há divisão no meio. Depois vocês falam que vem cear em memória do Senhor, mas vocês estão embriagando? Vocês estão comendo demais? E aí Paulo está exortando a igreja do Senhor. E aí ele diz, porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Dá um pão aqui. Divisão no nosso meio só gera morte. Mas quando o pão vivo que desceu do céu foi partido, gerou vida. Pão vivo é Jesus. Nós temos o privilégio de tomar de Jesus. Nós temos o privilégio de participar da mesa do Senhor. Ele é o pão partido. Ele decidiu ir para a cruz. Ele decidiu. E por causa dele, nós temos vida. Por causa dele. Será que você está disposta a ir para a cruz para que outro seja gerado? Será que você está disposta a ir para a cruz para que vidas sejam salvas? Porque sair da sua casa numa quarta-feira, debaixo de um temporal, para ministrar para meia dúzia de criança, faça-me o favor, né, pastora? Faça-me o favor. Isso é cruz, irmãs. Isso é cruz. Você está abrindo mão de estar no conforto da sua casa, de estar no seio da sua família, de estar ministrando com seus filhos ou com seu esposo, mas porque você tem uma visão de Deus. Foi Deus que gerou isso no seu coração. Quando você for agora para a sua célula,
para a sua reunião de discipulado, olha para a cruz. Olha para a cruz. Porque foi lá que Jesus conquistou a sua vida e a minha vida. E Paulo diz mais: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é o sangue da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Irmãs, quando nós tomamos do pão e bebemos do vinho, nós estamos apossando da obra da cruz. Nós estamos, em memória dele, recebendo saúde. Em memória dele, nós recebemos virtude. Em memória dele, nós recebemos amor. É isso que o Senhor espera da igreja que se reúne aqui na Pousada Manancial, no dia 10 de março, às 20 horas da noite. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Tomai dele. Amém, amadas? Os irmãos vão distribuir. Você não toma ainda, tem do pão, não come do pão, nem toma do vinho. E nós vamos compartilhar. Eu nunca conheci amor igual a Deus.